E eu já convido para essa conversa a nossa colega aqui de Grupo RIC, Camila Andrade, que já está aqui no estúdio com a gente. Boa tarde, Camila. Ótima tarde para você, Mark, para Rafaela Moron, para todo mundo que está nos acompanhando. Vamos lá, né? Agora sim, com todos os resultados à mesa, fazer essa análise detalhada aqui do nosso Paraná. Vamos passar a limpo esse tabuleiro que ficou o Paraná depois das eleições. E com os últimos 3 prefeitos eleitos, a gente começa, é claro, falando sobre pesquisas eleitorais, Moron, e o resultado das urnas. Pois é, em Curitiba, Londrina e Ponta Grossa, a RG Pesquisas, em parceria com a RIC TV, acertou então o resultado das urnas, com destaque para Curitiba. Aqui, né, a porcentagem final foi a mesma exatamente da pesquisa que nós divulgamos na véspera. E para falar um pouco desse assunto, desses resultados obtidos e também de como é feita a amostragem da pesquisa, nós vamos conversar agora com o fundador da RG Pesquisas, o Ritieri Garberini, que está conosco aqui no estúdio. Boa tarde, muito obrigada pela presença. Boa tarde a todos os ouvintes e bem feliz aí pela parceria da IRG com a RIC TV e tá aqui conversando com vocês no dia de hoje. Obrigado. Já vamos querer saber, obviamente, qual é o segredo da coisa, como é que faz para ter esse resultado tão preciso. Muita gente duvida das pesquisas, questiona, sei que vocês devem ter levado também aí, né, esse tipo de pressão em cima. A pesquisa vai acertar, não vai acertar? Acertou e acertou na mosca. Qual é o segredo para acertar, então, o resultado de eleição? Olha, o importante do resultado da pesquisa é o momento da coleta. Vejam que a nossa pesquisa aqui que a gente divulgou na RIC no início do sábado, a gente fez as coletas na quinta e na sexta. E você vê que nesse momento as pessoas já estão definindo o voto e nesse momento que você faz a pesquisa você tem a sensação do que está acontecendo. Então isso é um fator muito importante, Mark. Você está ali junto do que o eleitor está pensando. Então esse é um fator decisivo. E como você faz essa distribuição das coletas numa cidade que nem Curitiba, muito grande, você tem que ter todo o conhecimento que a gente já discutiu no programa anterior, que a gente veio aqui conversar com vocês na sequência do primeiro turno, de como que é feita essa metodologia. E aí eu estou aqui bem feliz defendendo o nosso trabalho de pesquisa, porque durante o processo eleitoral as pessoas falam pesquisa não acerta, e hoje a gente está aqui prova viva de que trabalho bem feito, Camila, a gente chega com um bom resultado. E Ritieri, né? Me fala um pouquinho mais sobre essa metodologia, porque como a Rafa bem pontuou, muita gente passou a duvidar das pesquisas eleitorais e em parte com razão, porque a gente viu erros grosseiros, a gente pode dizer assim, do que vinha sendo previsto ali, apontado pelas pesquisas e o que de fato saiu das urnas nas últimas eleições, né, com destaque aí para a eleição presidencial. E a gente sabe que durante esses últimos anos, os institutos de pesquisa se debruçaram sobre essa metodologia para tentar corrigir as falhas do que eles apontavam ali como uma resposta imediata àquela distorção dos números, né? Você falou sobre essa questão dos pontos da coleta. Uma das principais justificativas que eu já ouvi aí dos representantes desses institutos é que muitas vezes essa coleta é feita com pessoas mais de um espectro ou de outro que tendem, até por dificuldades de locomoção, por exemplo, de condições financeiras, de ir até um local de votação, a de fato ir lá e votar. Então ele opina, dá ali qual que é a preferência dele do voto, mas não vai de fato às urnas, né? E esse número de abstenção mostra que isso realmente é um problema grave que a gente tem que enfrentar enquanto sociedade. Como então essa metodologia foi adequada, realmente teve mudanças nesses últimos 2 anos, aí 4 anos, para que agora a gente conseguisse ter de fato a urna apresentando aquilo que vocês indicavam na pesquisa? Quando você vai criar o questionário, Camila, você tem que ter alguns parâmetros exatamente de como que você vai fazer tudo isso. Então, uma das perguntas que a gente mais colocava era em quem você votou no primeiro turno, se você pretende votar no primeiro turno, se você não votou no primeiro turno, o que você vai fazer? E tudo isso ajuda você na conta, na hora que você vai fechando os relatórios para você fazer uma entrega. Então, a importância de você fazer esses cruzamentos. Às vezes, o questionário, nu e cru ali, você tem que colocar diversas questões para você cruzar esses detalhes. E isso faz com que você se aproxime mais do resultado. Então a gente tem, às vezes, a divulgação, mas quando você está lá dentro do escritório, você vê uma imensidão de coisas dentro do formulário, exatamente para a gente monitorar tudo isso. Votou, não votou, vai votar, em quem votou, qual a sua preferência, qual a sua ideologia, onde você mora. São N raízes em que você cria para você chegar no resultado final. Então é importante destacar isso também, porque às vezes as pessoas pensam assim, mas nu e cru, 2 perguntas. Não, você tem que criar esses artifícios, criar regras, estatísticas para você chegar
no número, né? Ou seja, pelo que eu estou entendendo, Ricieri, o próprio eleitor entrevistado pode se contradizer e você acha ali formas de verificar isso? Exatamente. Você tem que fazer com questões comprobatórias em que você vai trabalhando com aquelas perguntas até o final. E aí você vê, cara, será que tá certo, será que não tá? E aí tem regrinhas para isso. Isso é importante se destacar. Agora, interessante isso, eu não sabia. Aí você descarta, por exemplo, quando ele se contradiz no próprio questionário? Como não é que você digo faz? que você descarta, mas você começa a fazer estudos com os números que você trouxe. Aí você já começa a analisar uma região, determinada região da cidade, um perfil econômico, o que está acontecendo, em quem foi, em quem ele votou e o resultado que você teve, porque quando saiu o resultado, você tem todo o mapeamento de quem ganhou em cada região. Então você já tem aquele mapeamento daquele resultado e mais a pesquisa. E isso faz, Marco, com que você cruze informações. Isso evita a tal da espiral do silêncio, que eu chamo aqui popularmente de voto envergonhado? Exatamente. E isso você faz com que você busque informações para tirar a ideia desse voto envergonhado. Bom, as pesquisas do segundo turno foram praticamente, né, a realidade que se apresentou na apuração. Queria saber se o segundo turno tem alguma mudança em relação a esse processo de você fazer o levantamento do pensamento do eleitor. Você consegue identificar em quem ele votou e em quem ele quer votar. E você já consegue fazer uma previsão disso. Então, muitas pessoas no primeiro turno tiveram uma opção, no segundo turno só vão ter duas, e o que ela vai fazer? Mas fica mais fácil de acertar no segundo turno? Fica mais fácil porque você entende onde ela foi no primeiro turno e quais as duas opções que ela tem no segundo e para onde ela vai. Aí você consegue ter uma probabilidade. O pessoal que está na live está vendo ali a pesquisa, Ricieri, que a RG fez com o Grupo RIC. Sábado no Grupo RIC, exatamente. Exato, o Pimentel com 57 e a Cristina Grêmio com 42. Qual que é o sentimento enquanto presidente, diretor de Instituto de Pesquisa, quando você vê que acertou exatamente o número? Aqui a ronquidão tá falando, né, Mark? A ronquidão tá falando da alegria de ontem em ver as 3 apurações no nosso estado, Ponta Grossa, Curitiba e Londrina, e ver os números muito parecidos, né? E a ronquidão tá falando por isso, pela alegria. E isso contagia porque existe institutos sérios, estamos aqui falando sobre isso, e isso é bom porque as pessoas falaram demais no processo eleitoral, lá no Congresso, que a gente pode ter um blackout de 15 dias, em que a gente não vai divulgar a pesquisa faltando 7. Então prova, Mark, que é importante para a democracia a pesquisa, e a gente está aqui na mesa em xeque, colocando que dá para acertar. Então não precisa ter blackout, não precisa ter nada, tem muita responsabilidade por trás. Quando o Grupo RIC foi nos contratar, a parceria que a gente criou, e isso é muito prazeroso, né? Então, quando a gente tem uma marca RIC por trás, você tem que trabalhar mais do que nunca. Não como os outros municípios, que a gente teve outros contratos, mas assim, é mega gratificante, né? E deixar salva a nossa rádio, porque daqui 2 anos vamos estar aqui de novo, espero mais uma vez, trazer bons números e bons resultados. E é importante dizer, né, considerando aí todo esse histórico, que essa metodologia, ela é viva. Vocês vão estar aprimorando conforme essas mudanças que a gente vem vendo na sociedade. Pensa só, o nosso IBGE, apesar de todo o trabalho de recrutamento que eles fizeram nos 2 últimos anos, se você entrar lá, nós não estamos tendo muita atualização. Para a eleição de 26, o IBGE vai soltar muita informação. Aí nós vamos conseguir cruzar mais dados em que a gente faz análise no escritório com os dados que o IBGE vai soltar. Então isso é muito bom para o processo futuro, para os institutos de pesquisa. A importância do censo que reforça, né, isso que você está dizendo. Exatamente. A pesquisa ela é fundamental para que a gente crie políticas públicas, para que a gente seja mais assertivo em decisões e até em previsões. Exatamente. E no mundo da pesquisa também. Se você pegar o censo, os dados que eles foram liberando aos poucos, a gente já conseguia ver Curitiba, 36% de ensino superior. Então, cara, 36%, Mark, é muita gente no ensino superior. Quando vai fazer uma amostra, 1.000 pessoas, 360 são de ensino superior. É isso que a gente tem que levar na metodologia para daí o acerto chegar. E já que a gente está falando de estratificação de dados, né? A gente estava até comentando agora há pouco ali dentro da redação a questão do voto feminino, por exemplo, né? Como a gente percebe quando olha para o acumulado dos votos no país como um todo, para quais partidos, para quais perfis de candidatos, a gente percebe que a questão do gênero, ela é realmente um determinante, né, para um perfil de votação. As mulheres muito mais progressistas do que os homens. E historicamente aqui em Curitiba, nenhuma eleição, as pesquisas em que davam o público feminino ao contrário, acertou. Então toda vez que o público feminino está naquela linha, é o resultado da pesquisa. E aqui em Curitiba, 54% é do público feminino e 46% do público masculino. E historicamente em Curitiba, a ponte do vencedor vem com a maioria do voto
voto feminino. Então é bom, essa pergunta tem tudo a ver. Fica a dica aí já, né, para as próximas eleições. São elas mesmo. Agora, eu queria até me aprofundar nisso, porque foi interessante, porque o Pimentel, que venceu as eleições, fez mais votos entre as mulheres do que a candidata adversária dele, que era uma mulher. Como é que você viu assim, essa movimentação? E no primeiro turno, naquela pesquisa que a gente divulgou no final do primeiro turno, não tínhamos esse voto feminino tão forte na campanha do Eduardo. Ele tinha um pouquinho a mais do que o masculino, mas no segundo turno isso foi crescendo demais e ele teve um voto feminino muito maior do que o masculino na campanha do Eduardo. Eu sei que é qualitativa, essa pergunta que eu vou fazer agora, não sei se você chegou a sondar isso. Por quê? O porquê que a mulher decidiu por ele pelas pesquisas? Você chegou a apurar isso? Tem uma explicação que traz, não sei se você vai concordar e conseguiu ler, né? Que as mulheres são mais interessadas em propostas e os homens se movimentam mais pelo discurso político ideológico. Então não sei se isso chegou a transparecer na pesquisa. Isso, assim que a gente estava aqui na entrelinhas, eu acabei de comentar que foi um dado interessante, querer saber do porquê da abstenção, e esse é um dado interessante, mas que eu consigo cruzar e trazer essa informação. Se a mulher porque quer a saber gente tem creche. isso nos questionários, a gente consegue daí identificar. Olha, o feminino foi mais para cá, por quê? Tem perguntas comprobatórias que dá para colocar sobre isso. Isso é uma pauta interessante. A gente, como analista, acaba tentando interpretar os dados, né? Então eu vou complementar o que a Rafaela falou. Eu já disse antes, né, que existe essa tendência da mulher ser mais progressista do que o homem, de um modo geral, no país. O que muitos analistas dizem, com base nesses números acumulados aí de eleições anteriores, é que não é que a mulher seja mais petista, digamos assim, né, do que o homem, pra gente deixar bem claro para quem está nos ouvindo. Não é isso. É que, como a Rafa falou, a mulher está mais interessada em propostas, mas a mulher ela está menos interessada em radicalismos, digamos assim. Então, quando a gente tem um candidato, falando aí desse cenário que nós tivemos nessa eleição em questão, que é mais direita ideológica, então, que fala mais sobre questões polêmicas de uma forma muito preto no branco, muito radical, esse candidato acaba afastando a mulher. Então, nesse caso em específico, é como se a sororidade, que é essa questão do apoio feminino a outras mulheres, ela fica em segundo plano, no caso do cenário de Curitiba, né, com o voto, então, que seria a Cristina Grêmio, porque as mulheres preferiram uma candidatura que fosse menos radical, que falasse de uma forma mais efetiva sobre as propostas daqueles setores que impactam a nossa vida diretamente, né? Então, segurança pública, educação, vai ter vaga em creche, como que a gente vai... a explicação, porque isso que eu trouxe aqui, na verdade, foi uma análise de uma cientista política, que é a Carolina Roeder, aqui de Curitiba, da Uninter, e foi ela quem trouxe essa visão de que a mulher está preocupada com a gestão da cidade, a creche vai ter vaga, não vai, e o homem, essa história da questão das pesquisas. Mas eu achei muito interessante o ponto que você retomou em relação ao discurso político que veio contra a pesquisa em alguns departamentos em Brasília, porque os próprios políticos se aproveitam muito da leitura de dados. Eles, com certeza, contrataram muitas das suas pesquisas também. Eu sempre brinco aqui no ar, inclusive, olha, político fala mal de pesquisa, mas eles não fazem nada na campanha que não for baseado em pesquisa. Não, inclusive, definem os candidatos assim, né? Exatamente. Você já vem de um processo... Eu estava brincando lá no escritório, gente, o ano que vem, nessa época, a gente já está todo vapor de novo. Porque já estão definindo quem vai, quem não vai, onde e como. Depois, mais próximo, a intenção de voto propriamente dita. Então, é nu e claro que vocês estão comentando aqui. Assim, os candidatos e os eleitos e os não eleitos em que são mais viciados, vamos dizer assim, que coletam mais, a chance de sucesso é maior. Porque eles acabam chegando e vindo aqui na mesa dizendo, olha, a mulher está mais para cá, o homem está mais para lá. E qual que é essa frequência numa campanha, por exemplo, exemplo, como Curitiba? Assim, o track interno do partido, pra gente contar pra audiência. Os candidatos vão monitorando a todo instante, é diário, é semanal? Uma cidade que nem Curitiba e Londrina, você tem monitoramento diário muito forte, muito forte. Durante São Paulo, a campanha, então, né? O segundo turno, você tem ligações diárias, assim, muito fortes. E entre as eleições, Cristiano? Você fica... há uma volatilidade muito grande no processo eleitoral e o tracking, ele vai te monitorando tudo isso. É fantástico de você ver como que é. Entra um debate, sai um debate, entra uma entrevista numa rádio e aqui uma fala polêmica. Uma fala polêmica e você consegue ir monitorando dia a dia. E entre as campanhas, por exemplo? Agora passou, eles começam a contratar quando de novo? Agora vai começar a se falar muito forte disso lá, talvez pós-carnaval do ano que vem, já começam as primeiras especulações, quem vem para governo, quem não vem. Aí você já começa a se mexer no tabuleiro de novo. Né? Cristiano, a pergunta que sempre vem, e eu sempre vou fazer porque é a curiosidade da nossa audiência. O que eu mais escuto é: eu nunca fui perguntado por instituto nenhum. Como é que você explica isso?
a nossa pesquisa do sábado, a gente entrevistou 900 curitibanos, entre quinta e sexta. Então, 900 curitibanos, eu brinquei naquele programa anterior, uma amostra que nem a regional do Tatuquara são 40 pessoas, né? Então, é um sorteio. E como é que você faz esse sorteio? Qual o banco de dados utilizado? A gente tem um histórico de banco de dados de anos de empresas que a gente já vem acumulando, então, e vai guardando tudo isso, tanto que a seleção já teve aí um repositório gigante, e você tem que sortear aquela pessoa que mora no Tatuquara, 54 de feminino, 46 de masculino, e assim vai. Só que existe um fator que aqui em Curitiba, se você entrar no nosso TRE, ele divide eleitores por bairro e já nos dá a quantidade de masculino e de feminino. E eu sou criterioso com isso, então eu sei que aqui na Matriz eu tenho mais idosos e na Regional do Boa Vista eu tenho mais idosos. Em contrapartida, na Regional do Tatuquara e na Regional do Bairro Novo eu tenho menos. Então, às vezes, quando eu vou dividir a amostra, e talvez isso seja um dos nossos segredos aqui do acerto, Mark, que talvez você colete densidade igual para toda a cidade. O que é densidade? Densidade igual seria o seguinte: eu ter a mesma quantidade de idosos que eu coletei na Regional do Boa Vista com a mesma regional que eu coletei no Tatuquara. E lá no Tatuquara eu não tenho tanto idoso. A realidade é diferente. A realidade é diferente. Eu tenho mais jovens lá de uma certa idade, de 16 até 34 anos, do que na Matriz, que eu tenho quase 31% de quem mora na Matriz, na Regional do Boa Vista, é quem já tem mais de 45 anos. Você vai equacionando conforme a amostra verdadeira. Conforme a amostra verdadeira. E isso nós temos uma facilidade de estar aqui em Curitiba, e o nosso TRE aqui tem esses dados, são abertos para qualquer um, e você consegue qual é a idade, qual é a escolaridade de cada um dos bairros, e você consegue fazer uma amostra mais densa, do qual eu te comentei agora, Marcos. Agora, no caso que nem Londrina, por exemplo, você também pesquisou lá, que é mais espalhada, a cidade tem zona rural, como é que você consegue acertar? Londrina tem distritos, pode ver na nossa pesquisa que a gente colocou os distritos, não representa muito, mas deve dar o quê? Uns 4, 5%, se não me falha a memória, chutando aqui, mas não tenho certeza. E Ponta Grossa também nós temos uma área rural. E acho que vocês abriram aqui ontem falando que algumas urnas lá na cidade de Ponta Grossa ia demorar um pouquinho, porque a área rural estava demorando, alguma coisa nesse sentido. Tem que entrevistar? Tem. É pouquinho? mas é uma opinião que você tem que estar levando em consideração. Até porque... E Londrina também tem essa dificuldade de Curitiba. Ela é muito, igual você comentou. Espalhado. Norte, sul, leste, e cada um dos quadrados de Londrina a gente divide em 6, cada um desses quadrados tem muito mais quadradinhos em que você precisa estar bem atento, né? Eu ia fazer só o adendo aqui, né? Em Curitiba, por exemplo, que tem uma população muito maior do que Londrina, do que Ponta Grossa, a diferença ali dos votos, né? O que definiu de fato a eleição no final das contas foram 140 mil votos, né? A diferença entre um candidato e outro. Então, esses 2, 3% da área rural parece insignificante, mas quando a gente olha para a realidade das últimas eleições, não só aqui no Paraná, na verdade é decisivo, né? Muitas vezes é o que define realmente quem vai ficar com o cargo. E a amostra você tem que estar entendendo que é o sorteio que o Mike falou, nunca respondi, mas a pessoa que responde, e vamos só, né? Não sei se eu estou com o tempo livre, Mike, tem a não resposta, né? E você vai nessas tentativas, Mike, quando você liga, para você achar aquele perfil, você tem que ligar excessivamente, né? Que foi o nosso trabalho de sexta e sábado. Você teve o caso da pessoa se recusar a responder porque não acredita no Instituto? Não, e demais. Tem esses casos. É porque eu preciso chegar numa pessoa masculina de tal e tal idade que mora naquele bairro. Você vai ligando até você achar aquela pessoa. E muitas vão dando não quero, e você vai... Né? Então isso existe. E aquele sistema de call center? Exatamente. Mas são humanos ou é... Não. A nossa empresa, URA, né? A gente testou a URA, mas não usou para publicação nessa eleição. Certo. Mas acho que para 26 a gente não vai deixar de usar. Acho que até é futuro a gente falar sobre isso. Muitos institutos usaram, mas eu utilizei internamente. E vou te falar, Marco, o resultado ficou muito parecido. Certo. Só que a gente não se utilizou ainda para divulgação, igual eleições anteriores de outros institutos. Só para explicar para o nosso ouvinte, a URA é aquela gravação. Digite 1 para tal coisa, 2 para tal coisa, e o atendente, obviamente, é alguém conversando com você. É isso, né? Exatamente. E dá para a gente fazer algum tipo de correlação com esse volume de negativas que vocês recebem, né? Ou por descrença nas pesquisas eleitorais, ou porque a pessoa não tem interesse em política, com o número de abstenções que a gente viu na urna? Total. Eu não tenho esse dado de cabeça aqui, mas eu posso pegar a planilha e deixar no ar aqui, entrego para vocês na sequência. O Marco pode até colocar nos programas seguintes, de quanto de recusa que você teve numa pesquisa igual essa, que a gente chegou em 900. A gente tem um banco de dados aqui que dá para ter esse controle de quanto que não respondeu, que não entrou, que daí começa a fazer a conta da abstenção, né? Não quero falar, não quero responder, tô pé da vida com todo mundo, e assim vai, né? Ontem a Carmen Lúcia
no Supremo Tribunal Federal, no TSE, perdão, no Tribunal Superior Eleitoral, já falou um pouco sobre esse dado da abstenção em todas as cidades que tiveram segundo turno. E o que me intriga, e eu acho que a maior parte dos brasileiros, é como a gente ainda não tem realmente uma resposta única para esse volume tão grande, né? Ainda é um número que não é completamente desconhecido, que nos surpreende, porque tivemos eleição em plena pandemia, que teve ali um volume muito grande de abstenção, mas aí você tinha uma resposta clara para aquilo. Considerando que superamos a pandemia e a gente continua tendo números tão alarmantes quanto num país em que o voto é obrigatório, a que você atribui esse volume de abstenção? A Londrina acho que foi a maior do nosso estado, a gente estava até comentando, acho que 30,97, Curitiba 30,37 e Ponta Grossa foi o que menos teve abstenção, 26. Eu acho que a forma da campanha ou a polarização, né? Você ter em alguma cidade, dois lados muito parecidos e outro lado não, e a pessoa talvez não ir votar, ou também aquela ideia de você estar recebendo da mídia a quantidade das propagandas e você tá vendo, esse vai me representar, aquele não vai, alguma coisa nesse sentido, que daí a pessoa fala, também não vou votar. Mas é um estudo, tanto que hoje o TSE já deu a notícia que ele vai fazer pesquisa em relação ao porquê disso. Agora, você falou em mídias, é importante dizer o seguinte, né? Esse monitoramento de pesquisa eleitoral, ele traz muito o reflexo também da propaganda eleitoral e dos debates e das entrevistas e sabatinas. Quer dizer que uma fala errada durante a campanha, uma escorregada, um embate que tenha saído mal ali dentro de um debate pode influenciar diretamente, ser um momento decisivo para uma virada de votos identificada por uma pesquisa na reta final de uma eleição muito disputada. Detalhezinhos, né, em que você tem numa campanha que vira a chave. É de um dia para o outro que isso acontece? Não vou dizer que é de um dia para o outro, mas em 2, 3 dias você já consegue captar essa sensação. Mas um debate, por exemplo, pode ser decisivo. Pode ser decisivo. Ele já leva o indicativo lá no pós, no primeiro, no segundo dia, como a gente chama, né? A boca de jacaré, alguém caindo e alguém subindo. Ricieri, uma coisa que me chamou a atenção, e é claro que eu vou puxar a sardinha aqui para as emissoras tradicionais, que eu trabalho em uma, óbvio, aqui não tem hipocrisia, mas as redes sociais são uma caixa de ressonância importante, mas a gente vê, até pelos dados que você trouxe, que a campanha no rádio, na TV, os debates das emissoras são imprescindíveis. Muito forte. É isso? Muito forte. A gente tem monitoramento interno, da onde as pessoas captavam proposta, a televisão e o rádio ainda continuam sendo o grande foco. Mas as redes sociais, esse está passando, está chegando perto. Ok, mas a TV ainda continua com uma grande influência. Aqui em Curitiba você percebe bem isso, porque a Cristina Graham, por exemplo, ela no primeiro turno não tinha nada. Aí no segundo turno ela teve, mas não conseguiu. O que você acha que aconteceu? É só a gente acompanhar. Na primeira semana em que o horário eleitoral não existia, ela continuava ainda vindo com aquela sensação do primeiro turno muito forte. E aí começou a primeira propaganda eleitoral, que foi numa sexta. Exato. Aí teve o primeiro debate, depois teve o segundo debate aqui na RIC. E aí a gente já começava a sentir as oscilações. Então é um fator. Isso, nessa eleição de Curitiba, deu para ver claramente como funcionou. A importância dos veículos ali, da divulgação e tudo nesse caminho. Para fechar, você chegou a medir alguma coisa de fake news? O TSE estava muito preocupado com isso. O eleitor demonstrou algum tipo de preocupação? Os institutos mediram alguma coisa nesse sentido? Teve muito monitoramento nesse sentido. A gente perguntou para os eleitores da onde que mais eles sentiam as propostas e o tamanho, né? E a gente se assustou muito. Por quê? Porque a quantidade de fake news em que as pessoas responderam aumentou, teoricamente, de campanhas anteriores, algo nesse sentido. Também fica um ponto de estudo, né? Da abstenção e do tamanho da quantidade de fake news que foi enxurradas nessas eleições. E o eleitor realmente comentou sobre isso. Então é um fato interessante de se estudar, até para a gente ver no futuro o que vai acontecer, algo assim, né? Ricieri, só para a gente complementar aqui, né? Nós, jornalistas, sempre dizemos que quando acaba a eleição municipal, já começa aí as movimentações oficialmente para as eleições gerais, né? E estamos nessa expectativa. O PSD é um partido que saiu como grande vitorioso nessas eleições e no finalzinho ali do primeiro turno, o representante mora aí do partido já saiu falando sobre, inclusive, o nome do governador Ratinho Júnior para uma possível candidatura à presidência. Como é que fica a demanda agora por Instituto, né, por parte dos partidos, para análise de todos esses dados? Vocês também são demandados para agora entender como esse resultado pode ser aproveitado por eles em novas candidaturas, pensando já nas eleições gerais? Você já começa, não debate pronto nesse mês que vem, mas você já começa no início do ano que vem esses primeiros
as primeiras ideias. Qual que é o conhecimento que essa pessoa tem, qual que é o tamanho que ela tem, se as pessoas identificam ele em outras regiões, como que funciona, qual que é o tamanho do movimento que vai acontecer. Então, já começo a falar para você que janeiro, fevereiro do ano que vem já começam, os institutos de pesquisa já começar a trabalhar nesses nomes. Principalmente nesse momento o conhecimento e a imagem e o poder que isso vai, ou o tamanho que isso vai começar a chegar. Então já tem candidatos postulantes? Já tem jogadores? E esse outro jogador que entrar, ou esses outros jogadores que entrar, com que tamanho, aonde vão mais, aonde vão menos, e aí você já começa a fazer o trabalho. Então não para, Mark, não para. Isso é bom, né? Então ano que vem, nessa época, se Deus quiser, nós vamos estar aqui de novo conversando, a gente já vai ter já quase um cenário claro. Olha, esse jogador, aquele jogador, porque ele já começa as filiações partidárias, tempo, tudo, um ano antes, tudo o processo. Né? Eu não posso terminar essa conversa antes de perguntar sobre o futuro. Já tem um gostinho aí, os debates internos já começaram nas campanhas ao governo, à presidência. Você conseguiu já monitorar alguma tendência? Agora, essa semana já começamos, já vamos começar a sentir essa sua pergunta. Aí já vamos começar a comentar com você o que está acontecendo. Mas é muito rápido. Não deu spoiler. A gente já está montando aqui o tabuleiro. Exatamente. Obrigado, Mark. Obrigado a Rick. E bem feliz aí estar pela primeira vez aí trazendo bons resultados para a Rick e para a IRG. Feliz mesmo pelo convite. Ricieri Garbellini, fundador do Instituto IRG Pesquisas, que foi parceiro do Grupo RIC aqui nestas eleições de 2024.